Bom dia. No, no objetivo de trazer algo rapidamente aqui que possa somar a sua vida, que possa contribuir para o enriquecimento, para a burilação, lapidação do seu caráter. Tenho meditado bastante nas Escrituras, mais precisamente nos Evangelhos, e observando a vida de Jesus. E veja bem, Jesus sendo Jesus, bondade, amor, misericórdia, compaixão, qualidades absurdas, qualidades que a gente raramente vê em qualquer pessoa, e não obstante, possuía muitos inimigos, angariou muitos inimigos. Por que isso acontecia? Uma das razões, eu analisando, é que quando uma pessoa ela passa a cumprir com o papel dela em relação ao ser humano, principalmente em relação à vontade de Deus para a vida dela, quando ela tem compaixão, quando ela é acolhedora, quando ela é amiga, essas atitudes por si só, elas já confrontam aqueles que dormem nas almofadas do conforto, nas almofadas do egocentrismo. Ou seja, quando a gente começa a cumprir com o desejo de Deus, com a vontade de Deus, a gente começa a fazer o que é certo em detrimento da injustiça. O que é injustiça? Injustiça, gente, é eu comer um prato de comida saborosíssimo, enquanto o outro que está do meu lado não comer nada. Isso é injustiça. E o nosso mundo é repleto dessas coisas, né? Então, quando eu começo a ser ferramenta de Deus para corrigir as injustiças, infelizmente a raça humana, há aqueles que vivem e que tiram proveito da injustiça. Então, os que tiram proveito da injustiça são incomodados por aqueles que começam a fazer justiça. Porque se não existiria o rico, o abastado, se não fosse o pobre e o miserável. Esse é o nível do mundo, essa é a sociedade que a gente vive. Então Jesus angariava inimigos porque começava a fazer justiça. Então erra aquele que pensa que se ele começar a fazer o que é certo, se ele começar a ter compaixão, se ele começar a ser misericordioso, se ele começar a ser generoso, que ele vai angariar amigos, que ele vai ser uma pessoa benquista por causa disso. Erra. Em determinado momento da vida você vai sim adquirir inimigos. O que vai despertar em você? O que vai despertar nas pessoas ao teu redor? Inveja. Você será invejado. E já na metade do meu raciocínio, para a gente ser o mais breve possível, é uma coisa que eu tenho aprendido com Deus na meditação nos evangelhos, e é a inveja. A gente pensa que a gente mistifica a questão da inveja como se a inveja fosse um sentimento que, como as pessoas dizem, que morre o animal, que seca a planta. A inveja não tem nada disso, gente. A inveja é algo cultivado no coração do ser humano em relação ao outro. O primeiro erro do ser humano, segundo as Escrituras, né, foi justamente ele desejar não estar mais cumprindo com o seu papel, não ter satisfação em si mesmo, com a sua própria vida, estar contente com a sua própria situação. Não. Ele foi tentado em cima deste sentimento, o sentimento da inveja. Diz a palavra de Deus em Gênesis que a serpente disse: olha, vocês serão iguais a Deus, ou seja, estar no mesmo patamar de Deus. Isso levou o homem por causa da inveja, porque se ele estivesse satisfeito em si mesmo, ele não teria desejado ser igual a Deus. Então a inveja te leva a trair, a inveja te leva a mentir, a inveja te leva a desejar o mal. A gente viu também em Gênesis, o primeiro homicídio registrado, segundo a Bíblia, na humanidade, ocorre por causa da inveja. Exatamente baseado naquilo que eu te falei no início sobre as pessoas, quando fazem o que é certo, quando fazem o que é correto de fato e de verdade, e vivem suas vidas assim, elas despertam inimigos. Abel, ele, de tudo que ele
ele cuidava do seu pasto, das suas ovelhas, dos seus animais, ele trazia um tributo a Deus. E a palavra fala que Deus recebia o sacrifício de Abel e Caim também trazia. Caim era lavrador e trazia também. Só que o que fazia o sacrifício de Abel ser aceito é justamente a condição e o coração dele em relação às suas ofertas. Isso fica constatado justamente quando Caim percebia que a oferta de Abel era aceita e a dele não era recebida. Então ele é provado, justamente neste momento ele é provado por Deus. Então ele vê que a oferta de Abel era aceita, a dele ainda não era recebida por Deus, e ele tem inveja, e Deus traz ele num momento para refletir sobre esta condição. E neste momento a palavra fala que se procederes bem, não é certo que serás aceito. Infelizmente, Caim, por inveja, continua invejando a condição de seu irmão em relação à sua com Deus. E ao comparar as situações, ele tem inveja de seu próprio irmão, de seu próprio sangue, e assim ele planeja e mata o seu próprio irmão. Então, com isso acontece o primeiro homicídio. Então, em relação à inveja, eu posso te trazer um conselho. Primeiro, todo ser humano ele tem uma fraqueza nessa área. Você pode dizer que não, mas se você fizer uma análise, você vai perceber em determinados momentos da vida que você, comparando a sua vida a alguém, o seu casamento, os seus filhos, as suas finanças, aos seus momentos, em determinado momento da vida, você comparando com outra pessoa, muitas vezes você acabou tendo alguma coisa que desejou estar no lugar de outra pessoa. Então isso é inveja. Então, em relação à inveja, eu tenho uma reflexão para a gente refletir, uma reflexão para a gente fazer, consertando. Evite, a primeira coisa, tente no seu coração olhar e ver se não existe, em relação às pessoas que te cercam, se não existe esse sentimento. Eu acho que se você fizer uma reflexão assim profunda, principalmente pedindo a orientação e a graça de Deus, você vai perceber em determinados momentos da vida. E através disso, faça uma reflexão de suas próprias ações. O porquê que você tem uma condição diferente de A, de B ou de C. E tente se encontrar nisso. Segunda coisa, o principal também, eu lhe digo, se você tem alguém no seu convívio que você percebe ter inveja de você, da sua família, do seu convívio, eu quero dizer com muita clareza, com muita certeza, evite que essa pessoa esteja no seu círculo de amigos, de intimidade, que essa pessoa frequente a sua casa. Não porque o sentimento dela pudesse fazer algum mal a você, não desta forma mística em relação ao sentimento. Por quê? Porque se ela é mal resolvida em relação a você, ela em algum momento ela vai desejar que você não estivesse onde está, que não tivesse o que tem. E muitas vezes o ser humano, por causa de inveja, a palavra nos evangelhos diz que Jesus foi levado à cruz e foi morto por causa de inveja dos religiosos da época. Então o que eles fizeram? Levaram Jesus à morte, assassinaram Jesus, literalmente. Então, em determinado momento, se essa pessoa está no círculo da tua vida, ela não vai olhar para as coisas que tu fazes, para o que te cerca, para os teus relacionamentos familiares com bons olhos. E se em algum momento ela perceber alguma fragilidade, alguma vulnerabilidade na tua vida, pode ter certeza que, de alguma maneira, de algum modo, ela vai ser tentada a usar essas fragilidades, essas vulnerabilidades contra você. Infelizmente. Às vezes ela fica invejando seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, e ela percebe alguma vulnerabilidade. De repente você teve uma palavra ríspida com a sua esposa, com seu esposo, aí ela já diz assim, não é tão perfeita assim. O que ela vai fazer, gente? Ela vai guardar aquilo. E se ela ouve alguém, falando bem de você, ela diz, não é tão perfeitinha assim não. Ou seja, ela já vai trabalhar contra a sua felicidade, porque ela não aceita que você é feliz, entendeu? Então, se há de competir em alguma situação que ela puder, de alguma maneira, trocar de lugar contigo, nem que seja a nível mental,
Ou seja, o casamento dela não é tão bom assim. Ou o casamento dele não é tão bom assim. O emprego, aquele carro dele, aquele carro que ele comprou, rapaz, aquele carro ali, volta e meia dá problema, a mecânica dele é cara. Homens também passam por isso, gente. Homens também passam por isso. Como será que ele adquiriu aquilo? Como será? Será que foi com dinheiro suado? Isso é inerente no ser humano. E é o sentimento que tem destruído a humanidade. Porque a inveja vem de um ser humano que não se construiu, que não está edificado em si mesmo, que não se achou, que não se encontrou. Ele vive de um ser humano em ruínas, que não consegue. E isso o ser humano só vai conseguir se realmente andar com Deus, introspectivar-se e procurar Deus, entendeu? E eu recomendo a procura de Deus através dos evangelhos, através da pessoa de Jesus Cristo. Para mim é o que tem resolvido. Então, o ser humano que não está construído, ele na busca por felicidade, na busca por essa construção interior, ele acaba cometendo atrocidades. Então, resumindo, olha, primeira coisa, faça uma autoanálise na sua vida. Faça uma autoanálise. Você vai detectar, eu tenho certeza que em algum momento você vai detectar algum tipo de inveja, entendeu? Na sua vida, em relação à vida, em relação a pessoas, em relação a tudo. Peça perdão e peça para Deus que Ele vai dizer qual é o caminho que você precisa trilhar para ter o teu sucesso. Não compare a sua vida com a vida do outro. A sua história é única, o seu casamento é único, a sua família é única. E não compare, não se compare com outro. Não compare seu casamento, seus filhos. Aprenda isso. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, ao detectar pessoas na sua convivência, por favor, tome cuidado, mantenha essas pessoas a uma certa distância. Não abra seu coração, não abra sua vida, não abra nada da sua vida. Rede social, gente, é a maior ferramenta que um invejoso tem. Rede social onde se expõe a vida, se expõe seus momentos felizes. Procure agir com parcimônia. Procure agir com parcimônia em relação a redes sociais, principalmente das coisas que são íntimas suas e da sua família. Seja parcimonioso. Seja cuidadoso. Jesus nos disse para sermos simples como as pombas, mas ao mesmo tempo prudentes como a serpente. A serpente, ela está olhando tudo em todos e ela está pronta, entendeu? Se alguém tentar alguma coisa, ela se esquiva, e se ela precisar, ela até reage, entendeu? Então, esse é uma breve meditação, talvez tenha até passado um pouco do tempo, mas se isso serviu para edificar sua vida, meu propósito de vida é esse, é poder contribuir com a vida de meus irmãos, porque em Cristo somos todos irmãos. Um grande abraço, e se essa reflexão serviu para a sua vida, pode deixar um comentário aí para a gente avaliar, e estamos aí juntos na construção por seres humanos melhores através da pessoa de Jesus Cristo, através do Evangelho de Jesus Cristo. Um grande abraço.